Olá, seja bem-vindo ao Festival Internacional de Música Instrumental. O meu nome é Helena Fonteles, eu sou professora de canto, sou cantora lírica. Hoje a aula é sobre canto, que também é um instrumento de expressão, é um instrumento musical. Antes de tudo, eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre o significado de canto lírico. Para algumas pessoas isso pode parecer óbvio, alguns de vocês já podem ter tido contato com o canto lírico, mas para outras pessoas ainda é algo um pouco confuso, né? A definição de canto lírico às vezes é um pouco complexa, mas eu vou tentar simplificar. O canto lírico é uma técnica de canto de música europeia que começou lá no final da Renascença e no comecinho do período barroco. Mas isso não significa que o canto lírico esteja somente na música europeia nos dias de hoje. Isso, como faz muitos séculos, né, desde o período barroco, então o canto lírico ele foi se espalhando pelo mundo todo. Então, compositores da América Latina, né, e do Brasil, compositores da Ásia, de todo o planeta, fazem composições para o canto lírico. Mas a gente pode também pensar um pouquinho na origem da palavra, né, do nome, canto lírico. Por que o nome canto lírico? Eu acho que vocês lembram, assim, muitos de vocês devem lembrar das aulas de literatura, e a gente ouviu falar sobre poesia lírica, que é um gênero, né, um estilo de poesia lá da Grécia Antiga. E por que o nome é lírico? A palavra lírico vem de lira, pois essas poesias na Grécia Antiga, elas eram cantadas. Então, e elas eram acompanhadas por instrumentos e, na grande maioria das vezes, por um instrumento chamado lira. E daí vem o nome canto lírico. E a poesia lírica, ela tem uma característica muito importante que se chama o eu lírico, que eu acho que muitos de vocês também vão lembrar disso aqui, eu lírico. O que é o eu lírico dentro da poesia? É aquela voz, né, aquela voz dentro da poesia que está falando sobre sentimentos, sobre seus pensamentos, está expressando algum sentimento. Mesmo que não esteja explícito, né, a gente sabe que dentro daquela poesia tem uma voz, tem uma pessoa que está sentindo, que está se expressando através da poesia. Acontece a mesma coisa com o canto lírico. E esse eu lírico no canto lírico é o cantor, né? E na ópera, por exemplo, é o personagem daquela ópera. A gente vai falar um pouquinho depois sobre o que é ópera, né? Mas eu posso falar aqui já, adiantar, que é uma peça teatral com música. E aí, o personagem dessa peça teatral será o eu lírico. E durante o ato cênico, né, o ato dramático, a ação dramática, ele vai passar por diversos acontecimentos que vão gerar sentimentos. E esse sentimento ele vai ser expressado através da área, que é uma canção onde o personagem vai demonstrar sua paixão, seu sentimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem prático, bem simples. Tem uma moça, né, está na sua casa, tranquila, e aí aparece um amigo, alguém conhecido, bate na porta e fala que quer falar urgente, a pessoa está desesperada. E aí você estava lá tranquila e de repente você é atingido por essa surpresa. E aí esse seu amigo, seu conhecido fala que alguém que você ama muito, um familiar, o seu namorado, o namorado da moça, se meteu numa briga e acabou sendo assassinado por alguém. Então a personagem, né, estava tranquila e de repente ela soube dessa notícia horrível. E ela é transformada por esse acontecimento. A partir desse momento, quando a pessoa fala, hoje em dia também pode ser pelo WhatsApp, né? Não precisa ir lá na casa da pessoa,
Mas é legal quando acontece também essa interação entre dois personagens, mas pode também ser por telefone, por exemplo. Mas depois desse momento, ela vai sentir as emoções, ela vai ficar triste, ela vai ficar com raiva, enfim, são várias emoções possíveis nesse momento, e aí ela vai cantar. E nessa música, ela vai expressar todas essas sensações, todo esse sofrimento, né, nesse caso, e nesse momento seria a área do oratório, a área da ópera ou a canção lírica também. Então, daí vem esse nome canto lírico. Mas aí também, quando a gente pensa em canto lírico, a gente já imagina uma pessoa, Pavarotti, né? Muita gente conhece Pavarotti dos Três Tenores, você imagina alguma cantora que tem a voz muito forte. Então você pensa, não, mas o canto lírico eu sabia que era isso aí. Também tem questões técnicas, né? Essa questão também estética do canto lírico. O canto lírico, como começou lá atrás, né, como eu falei antes, ele foi sofrendo mudanças durante essas décadas, durante esses séculos. Então, não é que o canto lírico ele nasceu de uma forma já pronta que hoje em dia ele é cantado da mesma forma com que era cantado há 200 anos atrás, né? Então, ele sofreu diversas mudanças por diversos fatores, né? Mas do canto lírico como a gente conhece, ele tem algumas qualidades, né? Não no sentido de ser melhor que o outro, mas algumas características específicas do canto lírico. Uma que é muito importante, uma das principais, é a questão da ressonância, né? Por quê? O canto lírico ele é cantado sem microfone, então não tem amplificação nenhuma do som. Então, a voz, a gente precisa que a voz tenha uma ressonância muito boa para chegar até o público, de forma que ele consiga compreender, né, o que está sendo cantado, que uma forma que seja bonito de se ouvir também. Então, o trabalho técnico de acústica é muito importante. Então, por isso que os cantores líricos têm a voz mais forte, né, do que os cantores populares. Os cantores populares, por exemplo, da música popular brasileira, é um canto mais aproximado da fala. E a gente vai ver um pouquinho sobre essas diferenças, essas características, né? E tem outras coisas também específicas, por exemplo, a gente tem um padrão de sonoridade. E esse padrão, ele também foi se modificando e ele acontece por questões tanto de gosto mesmo, questão estética, quanto por necessidade, né? O que se espera do canto lírico é que ele seja um canto, na sua maior parte, né? Um canto limpo, né? Um canto inteiro, que a gente possa ouvir uma certa homogeneidade desde, né, do grave até o agudo, né, em toda a extensão do cantor, que não haja quebras na voz, desde o grave até o agudo. Eu falo que na maior parte do tempo, porque vão ter alguns momentos onde o cantor pode quebrar um pouquinho essa regra, mas com cuidado. E algumas outras questões técnicas também, por exemplo, não só pela questão da voz precisar ter uma ressonância muito boa, mas, por exemplo, se a gente... a necessidade da música mesmo, né? Às vezes o cantor precisa cantar uma nota muito aguda, e para conseguir cantar aquela nota muito aguda, sem que soe feio, ele precisa de uma técnica onde ele vai ter uma ressonância muito boa, tá? Uma amplificação muito grande do trato vocal. O que é o trato vocal? A gente vai ver isso aqui um pouquinho nas outras aulas. Onde a nossa voz é formada, tá? Então, a garganta, a boca, tudo isso é o trato vocal. Então, a gente amplia bastante para que o som reverbere, para que o som se amplie, né? Então, isso vai ajudar, por exemplo, para cantar agudos de uma forma que fique homogêneo, que fique bonito. Ou quando o cantor precisa sustentar por muito tempo uma nota,
também é necessário isso, um trabalho de respiração, de apoio vocal, com um trabalho também de ressonância. Então, ele vai ter aquele resultado específico de som, se ele quiser ter essa qualidade e essa duração de emissão. Ou se ele for fazer várias notas rapidamente, se ele for fazer várias notas de maneira rápida, que a gente chama no canto lírico de coloratura, também é a mesma coisa. Então, são questões tanto estéticas quanto também de necessidade. Tá? E, aos poucos, quando eu vou mostrar aqui alguns exemplos, então vamos falar um pouquinho sobre alguns gêneros musicais onde a gente encontra o canto lírico. O primeiro deles que eu vou falar agora é a ópera, a ópera, ela é muito conhecida, a palavra ópera é muito conhecida, eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar em ópera, mas muitas pessoas não sabem realmente o que é ópera. Por exemplo, às vezes a gente vê na televisão, na internet, por exemplo, essa moça está cantando uma ópera, e às vezes ela não está cantando ópera, ela está cantando uma música num estilo parecido com o canto lírico, e por causa disso, por essa emissão ser parecido com ópera, então dizem, ela está cantando uma ópera. Ou então alguém já deve ter dito, canta aquela ópera, né? Então a gente pode cantar uma área de ópera num concerto, por exemplo. A gente pode cantar uma área de ópera num programa de TV. A área de ópera, como eu falei, né, é uma canção que o personagem canta durante a ópera, expressando os seus sentimentos, tá? Mas o que é a ópera, então? O fantasma da ópera seria ópera, por exemplo? Tem ópera no nome, mas será que é ópera? Vamos ver um pouquinho o que significa ópera e depois a gente vai ver se o fantasma da ópera é ópera ou não é ópera. Né? A ópera é um gênero dramático, né? É um gênero teatral e musical ao mesmo tempo. Então, a gente tem teatro e música ao mesmo tempo, e às vezes dança. Então, começou lá no comecinho do período barroco, com um dos maiores compositores, um dos nomes mais importantes, né, foi o Monteverdi, que é um compositor italiano, e que ele compôs... Tiveram alguns compositores também da sua época, mas ele foi o mais importante. Ele compôs a primeira ópera que a gente tem completa hoje em dia, que é a ópera L'Orfeu. A gente vai, daqui a pouquinho, assistir um trecho dessa ópera, mas eu vou continuar falando um pouquinho sobre o que é a ópera. Então, a ópera é essa mistura de teatro e de música, como é um gênero muito antigo, ela foi passando por uma evolução, né, diversas transformações. Então, a gente tem vários estilos diferentes de óperas, né? A gente tem essa ópera barroca, que ela é cantada de uma certa forma, com determinados instrumentos, cantadas de determinada forma, tanto na parte vocal, né, quanto também a forma da música, né, como ela era escrita. A gente tem a ópera do período clássico, a gente tem a ópera do período romântico, né? E a gente tem o pós-romantismo, a gente tem o verismo, que vem da palavra vero, que significa verdade, que é um pouquinho diferente do romantismo, né? Que é algo muito idealizado. A gente tem a ópera moderna e também contemporânea. A ópera, ela é feita de maneira acústica, então todos os instrumentos são acústicos, né? Ou seja, não tem amplificação nenhuma, inclusive a voz. Então a voz na ópera, ela também é cantada como canto lírico, né? E é um canto acústico. Isso é algo que diferencia muito, por exemplo, dos musicais, a ópera dos musicais. O musical é um gênero muito mais recente, muito mais novo, que também é um gênero teatral e também mistura música, teatro e, às vezes, dança. Mas tem algumas diferenças aí entre os musicais e as óperas. Como a ópera, os musicais também têm diversos estilos e alguns se assemelham mais ou menos à ópera. Alguns musicais, que são os musicais mais clássicos, eles têm instrumentação de orquestração que são bem parecidas com a ópera. Às vezes, o canto é um pouco mais próximo ao canto da ópera e, às vezes, é bem mais
distante, bem mais próximo ao canto popular, né, ao belting, enfim. E o Fantasma da Ópera, como eu falei, o estilo de canto é um pouquinho parecido com a ópera, porque o enredo, né, a história, se trata sobre o mundo da ópera, né, o fantasma da ópera. Então, eles usam essa técnica mais parecida com o canto lírico, mas ele não é ópera, por alguns motivos. Um deles é a utilização do microfone e dos instrumentos com amplificação, né? Então, o canto no musical, ele não pode ter tanta projeção quanto na ópera, porque ele é amplificado. Essa voz parecida com a ópera se chama legit, que é uma voz mais, a sonoridade mais de cabeça, mas não é a mesma técnica do lírico. E também é utilizado um tipo de vocalidade mais popular durante algumas cenas do musical. Então, tem várias características que diferenciam, né, a ópera do musical. Eu vou mostrar alguns exemplos, né, aqui de ópera. Vou começar com a ópera L'Orfeo di Monteverdi. Aqui. E essa montagem dessa ópera, eles fizeram de forma com que parecesse realmente o que era feito na época, tá? A instrumentação, o balé, né? Bem parecido com o que era feito. Obviamente não era igual, né? Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, como naquela época não tinha gravação de vídeo, nem de áudio, nem de nada, a gente não tem certeza absoluta de como soava, de como era o canto, de como era a ópera naquela época. Então, a gente se baseia para saber como era no que estava escrito, né? Em cartas, em tratados. Existem muitos tratados, né? Os estudiosos, os músicos, eles escreviam muito sobre música e naquela época tudo era muito unido, né? Então, a ciência, a arte, poesia, música, tudo estava mais unido do que hoje em dia. E então eles escreviam bastante sobre isso. Por exemplo, também a parte mental e espiritual era algo que se misturava muito. Não tinha essa separação de racional, de intelectual, de mente e de espírito e alma. Então era tudo mais ou menos a mesma coisa. E durante as apresentações, né, os espetáculos dessa época, do finalzinho da Renascença e o comecinho do período barroco, eles tinham um ideal da arte clássica, a arte da Grécia Antiga, né? E então eles escreviam sobre como o cantor deveria cantar aquilo, porque o espectador, quem assistia às apresentações, eles tinham que ser tocados e modificados através da música. Então, por exemplo, quando o compositor, quando o músico quer passar determinado sentimento, ele deveria cantar dessa forma ou daquela outra forma, e tinha tudo muito específico, escrito como deveria ser, né? Para alegria, saltos grandes, né? Para melancolia, notas mais próximas. Se você está indo para o agudo, você vai de forma forte, sua voz soa forte, que é o natural do corpo, né? E tonalidades também, timbres vocais, tudo isso significava alguma coisa e tinham mesmo escrito essas que se transformaram em regras, assim, mais ou menos, né? Nesse período, porque muitas vezes
as regras musicais, né, a teoria musical, melhor falar assim, né, a teoria musical muitas vezes elas vêm depois da prática, então, de tanto se praticar daquela forma, então surgiu aquela teoria daquilo ali. Por exemplo, como na língua, né, nos idiomas, de tanto a gente falar de determinada forma, cria-se lá uma regra gramatical. E as pessoas começam a modificar aquela forma de falar, então modifica-se lá a regra gramatical. A teoria musical acontece muitas vezes dessa forma. Mas, em alguns momentos da história, aconteceu o contrário. A teoria veio antes da prática, que é o caso aqui. Então, nessa época, a instrumentação, né, do acompanhamento vocal, ela era geralmente de forma simples e eram poucos instrumentos. Então, vocês vão agora ouvir Viricorda o Boschi Ombrosi, da ópera L'Orfeo, de Monteverdi. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. E prestem atenção em tudo, na parte dos instrumentos, dos cantores, do balé. Boschi ombrosi, de miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo, boschi ombrosi, ti ricordo, boschi ombrosi. Dite allor non vi sembrai, dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato, or fortuna stil cangiato, ed avvolto in festa e guai. Dite allor non vi sembrai, più d'ogni altro sconsolato. Dissi già mesto e dolente, dissi già mesto e dolente, or gioisco e quegli affanni che sofferti ho per tant'anni fan più caro il ben presente. Dissi già mesto e dolente, dissi già mesto e dolente. Sol per te bella Euridice, sol per te bella Euridice, benedico il mio tormento, dopo il duol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te bella Euridice, sol per te bella Euridice. Mirate, mira Orfeo, che ogni intorno ride il bosco e ride il prato. Segui tu col pletraurato addolcir l'aria in si beato giorno. Vou pausar aqui. Aqui já entraria outra figura, né, que é a narradora da história. Mas é também interessante a gente observar a figura do maestro, que naquela época não existia essa figura do maestro, né? Então, quem comandava assim, os instrumentos, né, geralmente era o baixo. E a gente também viu outro personagem se comunicando, né, com o personagem principal. E a gente vê que o canto muitas vezes se aproxima da fala, né? Então, o ritmo da fala, ela ditava
bastante como seria o ritmo musical, né? E a forma com também a melodia, né? Então, era a melodia e o ritmo musical era baseado na fala natural. Vamos agora passar para outro exemplo de ópera. Eu vou mostrar aqui um compositor um pouco posterior, né, ao Monteverdi, que é o Handel. E aqui a gente vai ver uma parte, né, da ópera, porque a ópera é composta de áreas, né, que eu falei, o significado da área, né, e também de recitativos, de momentos em que os personagens se comunicam, né, porque tem que ocorrer a ação dramática para depois acontecer a modificação do sentimento, né, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito triste com alguma coisa, tem que ter alguma coisa acontecendo. Então, aqui é essa parte do recitativo de uma ópera de Handel chamada Rodelinda. Eu vou dar o play aqui para vocês. Eu não vou colocar toda, porque são alguns vídeos, né? Então, vou dar colocar um trechinho de cada coisa. Rodelinda, si mesta ritorni a possedere Paolo e trono. Mesta, o lieta, io sono terra piena senza e credi a Grimaldo, e credi a quello che spergiuro e rubello. Manco di fede a Cundeberto a me, rimuovo e raddono ed ora il re io che gli diedi, io saprò torni il regno. Sopra quel capo indegno il fulmine vedrai del mio cordoglio. Cangiarne le tempo stesso il suo lauro in ciprezzo in tomba. Il sogno Então, aqui a gente viu o recitativo, né? A interação entre os personagens, né? As falas, e depois ela começa a cantar uma área. Vou dar mais um exemplo de ópera, agora de um compositor um pouquinho posterior, que é o Mozart. Um minutinho aqui. E a gente vai ouvir um trechinho da área da Rainha da Noite, que é uma área muito famosa, muito conhecida. Só que algumas pessoas nunca assistiram a ópera inteira. Então, quem tiver interesse, coloca lá no YouTube a Flauta Mágica de Mozart, que tem lá a ópera completa, tem com legendas. Talvez tenha legenda em português também, às vezes tem em espanhol. Então, para quem se interessar, tem bastante conteúdo no YouTube de ópera, tá? Óperas completas. Então, vou colocar aqui a Rainha da Noite. O Mozart fez uma coisa muito incrível na época, porque ele não era italiano, né? E era tradição compor músicas, né, óperas em italiano, porque a ópera surgiu em italiano, então na Itália, então foi uma tradição. E diziam que a ópera tinha que ser italiana, que era mais bonito italiano, enfim. E ele escreveu ópera em alemão, que era a língua dele, né? Então, na época foi uma grande novidade, uma grande revolução. Outra coisa interessante que ele colocou na ópera foram falas, realmente faladas, porque aqui a gente viu um exemplo de recitativo, que é um meio termo entre fala e canto. Vocês perceberam, né? Que parece meio falando, parece meio cantando, é uma fala que tem tons, né? E o Mozart, ele colocou, né, nessa ópera, a Flauta Mágica, por exemplo, alguns diálogos, né, algumas falas falando mesmo. Vamos ver aqui o trechinho da área da Rainha da Noite.
aqui a gente vê uma importância um pouquinho maior, né, da orquestração. A gente vê uma orquestração um pouco diferente, né, e mais próxima do que a gente conhece hoje em dia. E é interessante também a gente saber que naquela época a afinação era diferente. Então, isso aqui está na afinação moderna e soava na época um pouquinho abaixo, era quase meio tom abaixo disso aqui. Mas já estava uma orquestra bem mais cheia do que no período barroco, né? E aqui a gente vê também o virtuosismo vocal, que foi muito forte também. Antes daqui, no período barroco também, já foi na época que teve uma grande importância dos cantores, eles eram grandes estrelas, né? Antes aqui do Mozart, eles eram grandes estrelas, e principalmente os castrati. Castrati significa castrados. Então, nesse período barroco, existia uma prática que hoje em dia a gente considera horrível, né, abominável, né, mas que se castravam meninos, né, antes da puberdade, para manter aquela voz aguda dos meninos. Naquela época, as mulheres, né, não era permitido as mulheres cantar em igrejas, né, e muitas vezes também óperas não era permitida. Então, os papéis femininos eram feitos por homens travestidos. Então, homens vestidos como mulher. E na igreja, né, na música sacra, não se vestia como mulher, mas cantava a voz aguda, eram também esses castrati que faziam. E eles eram grandes estrelas da época, e nessa época começou um desenvolvimento técnico muito grande do canto e do virtuosismo vocal. Eu não mostrei aqui para vocês, mas eu mostrei agora uma área do período depois, que foi no classicismo, né, de Mozart, mas mostra bastante esse virtuosismo, mais na voz feminina. A gente vai ver um trechinho da ópera La Traviata, de Verdi, que a gente já pulou um pouquinho para mais recente, né, que foi no finalzinho do período romântico e o começo do período que a gente chama na música, na ópera, né, do verismo, que é do realismo, tá? Então, aqui estava lá na divisão entre o romantismo e o verismo. E é interessante, eu separei esse vídeo porque é interessante a gente ver a dramaticidade, né? E de como o cantor lírico, né, o cantor de ópera, ele precisa ter um domínio técnico muito grande, uma maturidade, uma técnica muito grande, mas também um trabalho cênico, né, um trabalho de atuação muito bem feito. E eu vou colocar, então vocês vão ouvir, né, e assistir um trechinho da área Addio del passato, da ópera La Traviata.
Então, aqui é interessante a gente observar duas coisas, né? Uma é sobre a área, que a gente falou lá desde o comecinho dessa aula, que é a expressão do sentimento do personagem, né? Da personagem. E aqui, nos outros vídeos que eu mostrei, tinha uma interação, né? Mesmo que a cantora cantasse sozinha, ela estava com uma interação com outro personagem, aqui ela está sozinha. Realmente aconteceu algo trágico, e ela está aqui cantando, né, expressando o seu sentimento. E outra coisa também interessante, porque eu falei que lá na ópera lá de Monteverdi, né, quando os cantores iam para cima, geralmente a voz era mais alta, ele cantava com mais volume. E aqui a gente vê o contrário, né? Então, a cantora está indo para uma nota bem aguda e ela está indo numa dinâmica suave, está indo piano para o agudo, né? E isso aconteceu, né, com o desenvolvimento da música, do estilo da ópera, do canto. E aí a técnica vocal, ela precisou estar adaptando a essas exigências composicionais, né, e de interpretação. Então, a técnica vocal, ela vai se modificando tanto por questões de estilo, de exigências de composição, né, de linha vocal, como essa aqui. E também exigências, por exemplo, técnicas, por exemplo, como foi acompanhando a voz, né, o cantor, a técnica vocal foi acompanhando o desenvolvimento também dos instrumentos da orquestra, né? Então, quando os instrumentos foram se desenvolvendo, quando as orquestras foram ganhando mais tamanho, ganhando mais peso, densidade sonora, né? Quando foram colocados instrumentos, por exemplo, de metal nas orquestras, as orquestras ficaram muito grandes, os cantores têm que cantar atrás da orquestra, furar, a gente chama furar a orquestra, né? Ultrapassar o som, né, e chegar até o público, e de forma bonita, de forma audível, né, que as pessoas consigam compreender. Então, isso é um trabalho que foi sendo desenvolvido, né, pelos cantores, pelos estudiosos do canto, pelos os professores de canto. E também o tamanho do local, né, os teatros foram também ficando cada vez maiores, né. Então, eu separei aqui também um trecho de uma ópera de Wagner, das Valquírias de Wagner, e para a gente ter uma ideia também de outro estilo de canto, né, com uma densidade maior, né, que Wagner ele também revolucionou a ópera, né, ele mudou a forma, porque a ópera ela tinha uma forma muito certinha, né, de coisas separadas, né. E, por exemplo, tinha lá a cena, aí tinha a área, geralmente poderia ter uma interrupção lá depois da área, e depois uma cabaleta, que é uma parte onde o cantor fazia uma parte mais virtuosística, né? Isso no bel canto, no romantismo, e que foi se modificando no verismo, né? Com Puccini e outros compositores também, e o Wagner veio para transformar numa coisa mais inteira, uma coisa sem interrupções, né? Uma coisa mais até cinematográfica, não cinematográfica, né? Mas que também veio muitas coisas depois vieram inspiradas nisso, né? Então vamos ver um trechinho.
Então, quem se interessar em ver completo, pode ir lá no YouTube olhar, assistir tudo. E vamos continuar. Vocês perceberam que aqui a voz, né, são vozes que em alguns momentos precisam ter uma ressonância muito, muito, muito grande, um volume, né, vocal muito forte. Mas eu gostaria de falar sobre outra coisinha a respeito da ópera, né? Porque, como eu falei, né, isso que é ópera, né? Então, o teatro junto com a música, tudo ao mesmo tempo, isso é ópera. Mas, às vezes, a gente pode apresentar, como eu falei, áreas de óperas, trechos de óperas, em concertos, né? E eu vou mostrar aqui um exemplo de um contratenor, né? Hoje em dia não existem mais os castrati, mas existem os contratenores, que são cantores homens, que cantam com uma tessitura mais alta, né? Cantam em falsete, e eu vou colocar aqui um trecho de uma área de ópera, deixa eu pausar aqui, de uma área de ópera do Vivaldi, o nome da área é Vedrò con mio diletto. Ele é de uma ópera, mas está sendo cantado aqui, está sendo apresentado em forma de concerto, assim, em forma de recital. E eu achei interessante essa apresentação, porque geralmente a gente vê os cantores líricos, né, muito com a roupa de gala, todo mundo muito formal, né, e às vezes acaba distanciando um pouquinho o público que não conhece. Então, alguns cantores, alguns músicos estão fazendo esse tipo de apresentação mais informal, né? Então, eu vou colocar aqui, ele é um contratenor, vocês vão ver o tipo de voz, e uma área de Vivaldi. Então, essa área é lá do período barroco, né? Gostaria de, para finalizar, da gente falar um pouquinho sobre outros gêneros que utilizam o canto lírico. Um deles é o oratório. O oratório é um gênero dramático também, ou seja, ele conta uma história, ele tem personagens, ele tem narrador e ele tem coro também. Tá? Na ópera a gente também tem o coro, né, que são várias vozes cantando ao mesmo tempo.
É porque eu esqueci de mostrar um trechinho da ópera Carmen, que tem coro. Eu vou colocar só um pouquinho para vocês terem uma ideia de como funciona. Eu vou passar um pouquinho a parte da soprano. Aqui o coro. Então aqui a gente tem uma cantora mezzo-soprano, que é uma voz um pouco mais grave do que aquelas que a gente ouviu, e a gente também tem a presença do coro cantando também na ópera. Tem bem mais, vocês podem procurar no YouTube para ver completo. Então, voltando para o oratório. O oratório, então, ele tem personagem, ele tem narrador, ele tem coro e ele conta uma história, como se fosse uma ópera, né? Mas ela é feita de forma de concerto, ela não tem a encenação, não tem figurino, não tem cenário, não tem nada disso, não tem movimentos, então é como um concerto, todo mundo paradinho lá, mas contando uma história, tem os personagens, as falas e tudo mais, os duetos, né? Os solos, as áreas, né? do oratório, e os temas são sacros, né? São temas religiosos, ou às vezes também temas mitológicos. Eu vou colocar aqui um trechinho do Requiem de Mozart, um trechinho do Tuba Mirum. Vocês vão ouvir a voz do baixo, depois entra o tenor. Para finalizar, a gente vai ver um pouquinho sobre a música de câmara. A música de câmara, ela é uma música para ser feita em ambientes menores, né? Então, pequenas salas. Então, ela é escrita, a canção de câmara, ela é escrita tradicionalmente para piano e voz, né? Onde o piano, ele tem igual importância, né, à voz. Então, a voz não é mais importante, o piano não está só acompanhando. Os dois são compostos de forma em que façam parte de uma trama musical e que um não pode existir assim, né, sem o outro, né? E onde a poesia também é muito importante. Então, existem, por exemplo, ciclos de canções, né, onde uma canção ela complementa a outra ou faz parte de uma história,
que vai sendo contada através de canções, e algumas canções que elas são separadas mesmo, não fazem parte de ciclo nenhum. Eu separei aqui uma canção brasileira de Villa-Lobos, deixa eu achar aqui, pronto, que é a Melodia Sentimental. A Melodia Sentimental, ela faz parte, na verdade, ela é uma canção de concerto, tá? Então, ela é cantada com orquestra, e ela também pode ser feita de forma de música de câmara com piano. Eu escolhi ela por ser uma música brasileira, em português, e ser uma música também bastante conhecida. Então, vamos ouvir um pouquinho dessa canção, Melodia Sentimental. Então, com essa canção, a gente encerra a primeira aula. Na próxima aula, a gente vai começar os trabalhos técnicos de corpo, exercícios. Espero vocês lá. Um abraço.